Irmãos e irmãs, que alegria nos encontrarmos mais uma vez, agora já no tempo comum. Estamos na 9ª semana do tempo comum, depois de termos vivido todo o ciclo da Páscoa. Hoje, iniciando o mês de junho, dia 2, com o evangelista do ano corrente, na liturgia, que é o ano B, São Marcos, capítulo 2, versículos 23 até o capítulo 3, versículo 6. Jesus estava passando por uns campos de trigo. Era dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, estamos retomando o tempo comum e com o tempo comum o evangelista do ano corrente, o ano B, que é Marcos, compreendendo com ele quem é Jesus. O evangelista Marcos, do 1º ao 8º capítulo, procura ajudar a sua comunidade e a nós também a compreender quem é Jesus, e com ele nos capacitando sempre mais para o discipulado e a missionariedade. As duas situações apresentadas giram ao redor do sábado, a instituição sagrada que não podia ser violada. No primeiro caso, a falta está em que os discípulos arrancavam espigas para abrir um caminho e também colhê-las para matar a fome. Porém, com o objetivo de matar a fome, não era proibido. A questão estava em apropriar-se da plantação do outro. E também, claro, era sábado. Diante do questionamento dos fariseus por tal atitude, Jesus responde questionando-os, por sua vez, com a própria Escritura. Por acaso, nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote,
comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? Pão que só aos sacerdotes era permitido comer? Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, com isso, Jesus põe por terra a ideologia da sinagoga. Por quê? Porque a subsistência, a vida está acima da lei. A lei está ou deve estar a serviço da vida. E Jesus fala com autoridade. Se as leis e as instituições sagradas não servem à vida, elas não servem para nada. Porque o que vale mais, o que conta é a vida. A lei só deve então vigorar se serve à causa da vida. Jesus é aquele que veio aperfeiçoar, levar à plenitude os preceitos da lei. E a plenitude da lei é a vida, que todos vivam. O segundo episódio acontece na sinagoga, é sábado. Jesus está lá. Ele frequentava a sinagoga. E ele vai dar um ensinamento sem fazer discurso. Vai ensinar sem palavras. Vai ensinar realizando. E o que acontece lá? Quem está lá? Um homem de mão seca. E todos estão observando o comportamento de Jesus. Ver que atitude ele vai tomar diante do homem que tem a mão seca. Jesus disse ao homem de mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou a eles: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira, tristeza, porque eram muito duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e a mão ficou curada. Realizando a cura do homem, realizando a alegria naquele homem, foi decretada então pelos fariseus e partidários de Herodes a morte de Jesus. E com isso começa uma conspiração contra ele. Jesus está na sinagoga para celebrar a liturgia. Mas alguém doente está presente. E ele não pode celebrá-la ignorando, com indiferença, diante daquele homem que sofre com a mão seca e paralisada. Aquele homem comoveu Jesus, chamou a atenção de Jesus e ele percebeu o sofrimento dele, o que para nós é um desafio. Nós que muitas vezes estamos com as pessoas todos os dias, em tantos lugares, e não percebemos que o outro às vezes precisa da nossa palavra, da nossa presença, da nossa ajuda, da nossa solidariedade. Muitas vezes nós ignoramos o sofrimento dos outros. Quando se trata do nosso sofrimento, todos nós queremos, uma mão que nos ajude, uma palavra que nos console. Nossas lideranças político-religiosas servem aos interesses do povo ou aos próprios interesses? O que hoje impede o nosso povo de viver bem e caminhar na liberdade, na alegria e na paz? Os doentes, os pobres, os que têm a vida marcada pelo sofrimento, eles encontram lugar em nossas assembleias. Quando nós somos chamados para visitá-los, nós estamos prontos para atender? Ou a gente vai sempre deixando para depois? Como é que nós tratamos esta situação? Como Jesus tratava? E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.